No nosso estudo de hoje, nós vamos falar daquilo que, na verdade, é o principal ponto pelo qual nós somos cristãos: a esperança da volta de Jesus. A volta de Jesus é o tema pelo qual nós vivemos e pregamos. Na verdade, é a única esperança para o planeta Terra, para a humanidade que aqui reside. E o estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sinais da volta de Jesus. Quando se fala sobre a volta de Jesus, esse é um tema que ele mexe muito com o meu coração. Eu pergunto para você, esse tema, quando você ouve falar sobre a volta de Jesus, sobre os sinais, ele faz ainda ferver o seu coração? Esse assunto ele sempre fez ferver o meu coração. Praticamente não há nenhum sermão que eu pregue que eu não fale sobre a volta de Jesus. E o estudo de hoje, ele é baseado lá em Mateus 24. O capítulo 24 de Mateus, ele nos fala, ele tem uma autoridade muito grande porque, num sentido muito forte, é o próprio Jesus falando do seu retorno. E isso faz com que eu tenha uma certeza muito grande de que ele vai vir. Porque ele teve um sermão forte sobre esse tema falando, olha, eu vou vir. Os discípulos perguntaram para ele, lá no comecinho do capítulo 24, do clássico sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus, os discípulos perguntam para ele assim, Senhor, lá no verso 3, dize-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Sabe o que eu fico imaginando nessa cena? E quando eles fizeram essa pergunta? Eu fico imaginando quando eu era criança e nós conversando em casa, eu morei muito tempo na casa dos meus avós, e no final de uma janta de sexta-feira à noite, aqueles hinos tocando gostosos, dando aquele clima gostoso de sábado, e ao final ali na mesa da cozinha mesmo, a minha avó ali, o meu avô, e começávamos a conversar sobre esse assunto. E esse assunto muitas vezes ia noite adentro, porque nós perguntávamos, a gente queria saber, mas como é que vai ser isso? Chuva de estrelas, guerras, como é que vai acontecer? E nós? E que esperança tem para nós? Sabe aquelas perguntas do juvenil? Eu fico imaginando isso nessa cena quando a gente vê Jesus com aquelas pessoas e ele fala da sua vinda e aquilo desperta a atenção daquelas pessoas, então elas querem saber, Senhor, mas olha, que sinais haverão disso? O que vai acontecer? Mostrando para a gente que está perto o dia da sua vinda. Lembra que para eles essa história de segunda vinda era um pouco estranha, porque afinal de contas Jesus estava ali. Então eles tinham que entender que ele em breve não estaria mais ali, mas que logo em breve depois ele iria retornar. E eu imagino até que os discípulos ficavam imaginando que seria ainda no tempo deles. Eu fico imaginando quando eles viram Jesus indo para o céu, eles ficaram imaginando assim, olha, logo ele vai voltar, ele disse que ele vai voltar logo, então vai ser logo mesmo. E eu imagino que eles ficaram esperando isso no seu tempo de vida. Agora, dos sinais que Jesus falou aqui, a gente pergunta, né? E às vezes nós, num mundo pós-moderno, a gente tem uma probabilidade muito grande de dois lados a gente cair. Às vezes para o sensacionalismo, quando falamos dos sinais da volta de Jesus, falar coisas que não estão profetizadas e que ele não falou e que não estão na Bíblia, e também cair para o lado da questão de você achar que nada vai acontecer, né? De olha, será que isso aí vai ser mesmo? E quem sabe até no esquecimento, uma própria banalização do assunto. Há um equilíbrio entre isso. A questão é o seguinte, as profecias vão acontecer, elas estão acontecendo. Os sinais da volta de Cristo no mundo social, no mundo natural, no mundo político, no mundo econômico, no mundo religioso, a própria geociência está mostrando que nós estamos em períodos, em tempos muito improváveis de serem por muito mais tempo estendidos. A própria profecia de Daniel, estamos lá no pé. São 7 igrejas no Apocalipse, são 7 períodos, não haverá um 8º, pelo menos aqui na Terra. Os sinais da volta de Jesus devem ser estudados. Que o seu tema aí hoje, que a sua reunião seja profunda, entre nesse assunto de cabeça e com muita esperança, porque é a mesma esperança que os discípulos tiveram, que os apóstolos tiveram, que os pioneiros dessa igreja tiveram, que os nossos avós, os nossos antepassados que já descansam, a esperança que eles tiveram é a mesma que nós temos
e a mesma pela qual nós iremos viver e, se preciso for, morrer por Cristo até que Ele venha. Meu querido, é por isso que nós falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.